Isso, Ilustração Brasileira de Educação à Distância, a BED, né? Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Deputado Celso Jacob, te agradeço e te parabenizo pela iniciativa e cumprimento todo mundo da mesa, e em especial a professora Cleonice, que me convidou para estar aqui hoje para falar desse assunto que nos ronda. Eu acho que eu vou surpreender os senhores um pouquinho. Como bem disse nosso querido reitor Marcelo, a educação é uma só. Não temos mais como dividir esse processo. Nós estamos falando de um contínuo que vai do presencial ao e-learning puro, e a gente tem que dosar isso de alguma forma. Mas como a gente insiste em manter a modalidade EAD, professora Cleonice, eu proponho algo bastante, vamos dizer assim, revolucionário, sem a gente perder a sigla. Que tal a gente chamar de educação com aproximação digital? Porque a única forma de educação à distância que existe hoje são cursos por correspondência. Aqueles que a gente receberia a apostila e o material em casa pelo correio e faria todo o trâmite educacional via correio. Então, uma forma da gente mudar a visão já do que a gente chama de uma educação moderna, sem perder a sigla, e esse eu estou cunhando, recentemente a gente cunhou isso numa discussão com amigos, né? Seria educação com aproximação digital. Porque na realidade o que a gente faz hoje é aproximar as pessoas por meio da tecnologia. A gente vive uma era onde a gente tem a internet, que é um aterro sanitário de conteúdo, as redes nos unem, a Unesco prevê 430 milhões de futuros demandantes de educação superior em 2030, sem considerar ensino profissionalizante e educação continuada. Então tenho certeza, não vai acabar nada. O que vai acabar é que a gente vai morrer se a gente continuar burocratizando o nosso processo. Então, o professor Gustavo não está aí. Nós temos sim que afrouxar a característica do mercado, não tenha dúvida nenhuma. Só que ocorre o seguinte: quando eu afrouxo a característica do mercado e os meus índices de qualidade educacional são distribuídos normalmente de 1 a 5, quem está próximo do 4 num 3, ele diz: se eu lançar 2.000 polos, eu vou virar um 3 baixo, mas não vou perder meu 3. Então, o que acontece? Nós mesmos marcamos a regulação e não cuidamos de avaliar o impacto que isso tem pelas regras que estão lá. E aí, obviamente, que o esperto vai aproveitar. Então, obviamente, se a gente não fizer uma sistematização do sistema de garantia da qualidade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, se eu tenho uma escala, por exemplo, que eu sou nota 8, e se eu abrir 2.000 polos vou cair para nota 5, eu vou pensar 3.000 vezes antes de abrir polos de forma inconsequente. Estou pegando só um exemplo de como a gente deve tratar isso. Uma outra sugestão, se você me permite, professora Cleonice, é que a gente não deve pensar num sistema de regulação de qualidade. Nós temos que ter um sistema de gestão para o alto desempenho da educação e criar critérios e características e itens que devem ser avaliados e descritos de tal forma a motivar a instituição a saber desenhar o seu modelo. Porque aí eu incentivo a qualidade. E dentro do contexto de garantia de qualidade, a diferenciação sai naturalmente. Porque um Fusca e um carro da Mercedes-Benz têm a mesma qualidade para aquilo que eles foram desenhados. Então, eles são adequados àquilo para o qual eles foram desenhados. Então, eu acho que o referencial nosso tem que incentivar a gestão do alto desempenho e não o controle ou a regulação. E isso deve ser algo que vem naturalmente. Então, se eu consigo fazer com que a instituição monte seu projeto com critérios adequados, principalmente no que diz respeito àqueles critérios de processos, meios e processos formuladores, não é isso? Eu acho que era aquele item. Se eu analisar esse eixo,
processos formativos, nós teríamos, por exemplo, um processo muito claro que não tem como você entrar em modismos. E para dimensionar o modelo educacional, seja ele híbrido, presencial, misto ou online puro, se eu olhar para o objetivo da aprendizagem, o público, e gerar meios para fazer com que isso chegue de forma sustentável, eu consigo desenhar os processos educacionais de uma forma bastante plausível. Então, o instrumento deve conter esse tipo de coisa para incentivar um desenho adequado no modelo educacional. E aí eu não condiciono tanto os arquitetos dos cursos, os desenhistas instrucionais e os gestores educacionais a se limitarem a manterem as regras das porcentagens que a gente inventa em torno do processo educacional hoje, né? Essa flexibilização, ela, pela modernidade, ela caminha numa ruptura de paradigma cartorial, que é o paradigma do diploma. Enquanto a gente não mudar o paradigma do diploma para o paradigma do saber, nós não vamos saber desenhar os cursos para o futuro. Então, as instituições hoje, elas ofertam tudo em blocos, porque o MEC incentiva os blocos. E aí eu tenho o papelzinho, que diz que eu fiz a minha pós e agora eu mereço o meu aumento, mas eu não empreendi nada com a minha pós. Então, enquanto eu não tiver flexibilidade para poder ter certificados mais curtos, acumular, entender saberes, fazer análise dos gaps e propor características para que eu esteja alinhado não com o processo de aprendizagem, mas com a demanda das pessoas para que elas possam ingressar no mercado, se tornarem acadêmicos ou aumentarem o seu conhecimento para o objetivo pessoal de cada uma delas, tá certo? Então, eu acho que isso tem que ser algo que a gente tem que incentivar. Eu sei que aí tem implicação de mudança legal, de mudança de portarias, eventualmente de elementos muito fortes, mas se a gente não fizer, se a gente não sacudir isso, hoje o Brasil vai para aquele quarto mundo que meu colega de mesa colocou aí. Então, a flexibilização do paradigma do saber e o foco no indivíduo e o processo de aprendizagem é uma consequência disso e não o papel principal. Quando a gente fala da formação do professor, essas diretrizes são essenciais, ou seja, e aí talvez não seja só o professor universitário. A gente tem que mudar isso na formação do professor da base, porque a desmotivação do aluno hoje está justamente porque não há um alinhamento com esse nativo digital que a gente pega, né? E a característica do professor que nem imigrante digital é. Tá? E esse é um outro desafio que eu acho que o ensino superior tem como papel. Infelizmente, nos últimos 20 anos, nós colocamos dezenas de milhões de analfabetos funcionais na nossa população. Muitos deles, inclusive, com pós-graduação. Então, o ensino superior hoje tem um papel fundamental e uma oportunidade de mercado ímpar de ofertar educação continuada e trazer essas pessoas para dentro, utilizando tecnologia dentro dos seus cursos de curta duração, usar o conceito de diplomas e de certificates que o mundo afora tem. Falou-se também, se não me engano, alguém falou em micro certificações, o professor Fábio, e isso é uma realidade em todo o mundo. E outra coisa fundamental que eu acho que tem que fazer parte, principalmente no que diz respeito à área pública. Esse contexto tem que fazer parte na área pública também. A qualidade é de todos. E no contexto da área pública, eu sou muito favorável de favorecer recursos para as universidades que abrirem seus conteúdos. Ou seja, o mundo hoje tem que ter tudo aberto, principalmente na área pública que é financiada com dinheiro público. Então, isso dentro de um contexto de qualidade tem que ser um item que seja bastante de peso, tanto para a área privada como pública. Porque a educação aberta ou o conteúdo aberto é fundamental para que as pessoas possam estudar quando elas quiserem e te traz a oportunidade de você poder reconhecer esse saber do indivíduo e ele vir a seu cliente no futuro. Além de ser um processo natural de qualidade. Porque se você não tem coisa boa para expor, ninguém vai te procurar. Então é um processo natural de você eliminar má qualidade quando a gente pensa em abrir os conteúdos publicamente. Tenho certeza que isso deve fazer parte do instrumento de qualificação e de qualidade do ensino superior. Eu achei fundamental
o que a professora Beth lembrou da carreira não só do funcionário, como do professor, né? E quando a gente pensa em carreira do professor, talvez certificações contínuas devem existir no processo de manutenção do professor. Isso tem que se pensar de alguma forma, não tenho proposta clara na minha cabeça. E uma coisa que a gente esquece, o mundo do futuro é o mundo dos empreendedores. Quem vai empreender no seu processo pessoal. E nada melhor que um ambiente colaborativo de tecnologia para trazer isso à tona. Então, o contexto do empreendedorismo tem que estar envolvido nesse processo, com certeza. E, naturalmente, isso ocorre. A título de uma, vamos dizer assim, de ilustração, países como Alemanha, Canadá e Espanha, já há mais de 10 anos, preferem formandos em educação à distância. Porque essas pessoas têm mais vontade de buscar seu estudo, trabalham melhor em grupo, são flexíveis, dominam as ferramentas que hoje fazem parte do nosso dia a dia pessoal, profissional e, por que não, no contexto da aprendizagem, tá certo? Além disso, leem e escrevem mais, portanto, são muito melhores no contexto da comunicação. E essas habilidades de comunicação, que são conhecidas como soft skills, fazem parte do rol de mínima habilidade que a gente precisa para sobreviver nesse século XXI, onde o jovem não quer mais olerite, tá certo? Ele prefere festas presenciais e aulas virtuais, tá certo? Ele não quer perder seu tempo nesse sentido e ele quer razão de ser de sua vida. Enquanto a gente não buscar isso nos nossos entornos e não acreditar nas inteligências que a gente tem na ponta e ficar centralizando burocraticamente tudo, nós vamos mais uma vez perder a chance de entrar e trazer o país de novo para constar no mapa mundial. Eu acho que, em resumo, era isso. Muito obrigado. Agradeço a sua participação, a sua contribuição. E vamos o quarto, o Eric Bastos.